E aí pessoal, beleza? Aqui é o Boy, professor de História, fazendo com vocês hoje um pequeno resumo sobre Roma. A história romana ela é dividida em 3 partes: monarquia, república e império. Como a gente viu, o período da história romana é um período muito longo, em que a república e o império abrangem basicamente 1000 anos. E o período da monarquia é um período mais lendário. Vamos começar pela monarquia, que é logo o início da história romana. O que devemos lembrar da monarquia é sua versão lendária. Roma surge por conta de um livro de Virgílio chamado A Eneida, aquele livro que narra a história dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a tradição romana, é Rômulo que acaba fundando a cidade de Roma. E quando ele funda a cidade de Roma, torna-se assim o primeiro rei em Roma. Lembre-se que Roma, nesse período, teve 7 reis, só que nenhum desses reis eram romanos. 2 latinos, 2 sabinos e 3 etruscos. Mas mesmo assim, Roma tinha uma instituição que controlava o poder monárquico, que era o Senado, formado especificamente pelos patrícios. Lembre-se que na sociedade romana nós temos patrícios, são os latifundiários, plebeus, pequenos proprietários e comerciantes, os clientes, que são os plebeus que dependem diretamente dos patrícios, e os escravos. Como Tarquínio, o soberbo, que era o último rei de origem etrusca, morre e não tem herdeiros, o poder acaba na mão do Senado. O Senado, assim, proclama a República em Roma. Lembrando que a época da República, por ser uma época muito longa e para que possamos melhor estudá-la, a gente divide ela em 3 partes: consolidação, guerras púnicas e a crise. A formação da República Romana se dá com a consolidação, surgimento das magistraturas, cônsules, pretores, questores, censores, edis, além do cargo de ditador. Todos eles eleitos em assembleias populares, as cúrias, as centúrias e as tribos. Essas assembleias acabam sendo manipuladas pelos patrícios. Por isso ocorrerá o conflito entre patrícios e plebeus. A plebe luta para ampliar sua participação política. Entram em greve e solicitam, junto aos patrícios, algumas reformas políticas. Eles conseguem. E assim surgem as leis plebeias. São as primeiras grandes leis para benefício dos plebeus. Seriam elas uma magistratura plebeia, o tribuno de plebe, a lei das 12 tábuas, que são as leis escritas, a lei canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus, as leis licínias, que são leis que permitem extinguir as leis licínias, que acabam com a escravidão por dívida, a lei Augúnia, que vai permitir que a plebe acesse cargos de sacerdócio, e a lei Hortência, que faz surgir a Assembleia da Plebe, também denominada de plebiscito, significa escolha do povo. A segunda parte da República Romana são as guerras púnicas, de Roma contra Cartago. Você deve sempre lembrar que Cartago é uma antiga colônia dos fenícios. Se os fenícios tinham como principal legado o comércio marítimo, eram os cartagineses, assim, os responsáveis pelo comércio no mar Mediterrâneo. Roma contra Cartago, pela posse da Sicília e o domínio comercial no Mediterrâneo. Lembre-se de alguns episódios importantes do contexto das guerras púnicas. A primeira guerra púnica pela posse da Sicília. Na segunda guerra púnica nós temos a figura de Aníbal Barca, que é um grande imperador cartaginês, que com a utilização de elefantes vai acabar invadindo Roma, coisa que o exército romano nunca tinha se deparado, com elefantes, além da última parte que marca a destruição definitiva de Cartago. O que eu sempre sugiro é que você lembre quais são as consequências das guerras púnicas. Elas mostram um grande crescimento de Roma ao conquistar terras, ao conquistar escravos, ao dominar o comércio no mar Mediterrâneo. Mas isso traz um grande saldo negativo para Roma, que é a ruína da plebe romana. O empobrecimento da plebe leva essa plebe para a cidade. E na cidade, a plebe romana começa a causar cada vez mais problemas. Sem casa, sem comida, sem emprego, a plebe luta por mais questões sociais. É aí que inicia-se o que chamamos de crise da República. Na crise, no primeiro episódio, nós temos os irmãos Graco, que tentam solucionar o problema da plebe, em especial com a reforma agrária. Mas tanto Tibério quanto Caio Graco serão assassinados pelos patrícios. Logo em seguida, temos os ditadores, Mário e Sila, que ao invés de resolver os problemas, só causam mais problemas para Roma. E a terceira e última parte dessa crise da República se dá com a revolta de Espartacus, uma revolta que vai gerar um caos social dentro de Roma, fazendo gerar ainda mais instabilidade social dentro da cidade. Conclui-se esse período quando o Senado decide dividir Roma em 3 partes, dando cada parte a um general, que vai ser chamado de triunviro. É assim que nós formamos o primeiro e o segundo triunvirato.
a formação do primeiro triunvirato: Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César vence os outros triunviros e impõe o seu poder sobre o Senado. O Senado, revoltado, acaba matando Júlio César, fazendo assim surgir o segundo triunvirato: Lépido, Otávio e Marco Antônio. A ambição de Marco Antônio, que era subalterno de Júlio César, faz com que o Senado solicite a Otávio que vença Marco Antônio. E Otávio recebe vários títulos do Senado, dentre eles os mais importantes, o de príncipes, primeiro cidadão, o de senator, que é primeiro senador, recebe também o título de Augustus, que é divino, e o de César, que é imperador. Com a coroação de Otávio, conclui-se a República, iniciando-se assim a fase de império. Com Otávio sendo coroado imperador, conclui-se assim a fase de República. Lembre-se que essa primeira parte de monarquia e república foi revisada nesse pequeno vídeo. Numa próxima oportunidade, faremos a fase de império para concluir a história romana e iniciarmos a Idade Média. Até lá!